Pediram que eu falasse com vocês a respeito de doença celíaca. Primeiro, não concordo com o termo doença. Acho que uma diferença genética não pode ser tratado como tal. Se a gente for estudar erros inatos de metabolismo, que eu também não concordo com o termo erro inato de metabolismo, porque somos variantes, nós somos uma mistura genética que traz variações e que nos torna únicos. Todos nós somos únicos. Então eu não concordo com erros inatos de metabolismo. Eu acho que são diferenças inatas de metabolismos. Pessoas são diferentes umas das outras, inclusive na metabolização. Digamos o seguinte, você come um alimento, esse alimento ele passa por um processo químico que é uma enzimação. Então uma determinada enzima produzida ou adquirida através do ambiente, bactérias, leveduras podem produzir esse tipo de enzima. Então um alimento mais uma enzima vira um nutriente. Esse mesmo alimento, se ele não tiver uma enzima, dentro do nosso organismo ele vai apodrecer. Fermentar, apodrecer e se transformar numa toxina. Essa toxina, ela vai ter que ser expelida ou pelas fezes, ou pela urina, ou acumulada no corpo durante algum tempo. E esse acumular é que pode chegar a um processo de alergia até extrema. Então, muitas vezes nós somos propensos a determinados tipos de alergia, mas podemos passar uma vida toda e não desenvolvê-la. Por outro lado, se você insistir com o alérgeno, hoje, amanhã e sempre, ele vai acontecer um momento em que vai encher o pote. Tá? Então é como se você tivesse um copo e esse copo está vazio. Um copo vazio você pode pôr o que você quiser dentro, você despeja o que você quiser e ele suporta, não suporta. Mas vai ter um momento em que esse copo vai estar na beirinha. Quando ele chegar na beirinha, qualquer coisa que seja colocada lá, derrama. Certo? Então esse é um processo alérgico extremo, quando chegou no limite. E todos nós temos rejeições a determinados tipos de situações ou alimentos, né? Então, pessoas que são, por exemplo, alérgicas a amendoim. Isso é sério, isso é grave. Fecha a glote. Alguns morreram por isso. Então essas pessoas são doentes de alergia ao amendoim? Não. Elas só são diferentes. Elas não são comedoras de amendoim. Então, voltando ao celíaco, ele só é um pouco diferente. Ele não é um comedor de trigo, de aveia, de cevada e de centeio. Porque essas coisas, pro organismo dele, são extremamente ofensivas. Então vivemos num mundo criado a partir de estocagem de sementes. Até algum tempo atrás, a humanidade não estocava. Isso veio depois de um tempo. No início éramos caçadores e coletores. Bem no início éramos coletores. Depois passamos a ser caçadores e é difícil caçar. Então, quando a população aumentou, surgiu a necessidade do plantio. Quando houve o plantio, surgiu a necessidade da estocagem. E a partir de então, vem se estocando e se produzindo variações a partir de grãos. Mas nem sempre esses grãos são realmente saudáveis. Como é o caso do trigo, que, além de tudo, ainda foi modificado geneticamente. Passou por um processo de modificação de muito tempo. No início, ele tinha muito pouco glúten. Não se sabe porque naquele tempo não se tinha esse teste, então não se sabe quanto tinha, mas supõe-se que era muito pouquinho. O trigo original, o trigo Emmer, por exemplo. Depois disso, foi sendo modificado para que ele concentrasse cada vez mais glúten. A princípio, para que ele ficasse melhor para a panificação, por dar mais liga, mais grude. Porque a palavra glúten vem do latino. Grude, cola. Então, foi se fazendo essas modificações e em pouco tempo se descobriu que aquela cola servia para colar papel e depois para colar madeira. Então, começou-se a fazer placas de chapinhas fininhas de madeira compensados. Aquecia-se, espremia-se e fazia uma placa grande, uma madeira fácil de trabalhar para fazer móveis. Depois se descobriu que se você pegar o pó da madeira, serragem, e prensar, misturar com glúten, prensar sobre temperatura, você faria um aglomerado muito maior, mais fácil, mais barato.
Então se fez isso durante muito tempo e se produziu um trigo especial para isso, com grande concentração dessa cola, glúten. Só que a empresa, as indústrias começaram a usar isso e depois encontraram outras alternativas, colas sintéticas, que são até melhores porque são resistentes à água. Então abandonou-se parcialmente esse consumo de trigo, glúten. Quem é que está comendo isso? Nós. Então hoje nós comemos um produto que foi criado para a indústria. Então, vai causar doenças? Vai sim. Ele foi alterado geneticamente. O nosso corpo não tem alteração genética ainda suficiente para tolerar isso. Então, para todas as pessoas, o glúten faz mal. Em menor ou maior quantidade. Mas ele vai fazer mal. Ele vai causar danos intestinais, ele vai causar ou inflamações, ou abertura nos enterócitos para que haja uma absorção muito maior de nutrientes. E voltando ao silíaco, o silíaco ele tem uma variação no código genético que faz com que ele não suporte o glúten. Então o glúten dentro dele, depois de desenvolvida a doença, porque pode-se nascer com os alelos alterados e não desenvolver a doença. Tudo depende de qual trigo se come, de quanto se come disso, ao ponto de se desenvolver a doença. Depois de desenvolvida, não tem mais volta. Né? É uma alergia criada, então não vai ter como, e ela é extrema mesmo. O sistema imunológico ataca as paredes intestinais e queima como se fosse com água fervente. Se você derramar água fervente em cima da pele, você enche ela de bolhas, ela fica em carne viva. Esse é o intestino de um celíaco. Ele está queimado por aquele processo alérgico e totalmente atacado pelo sistema imunológico. Então ele permeia com grande quantidade, então ele tem inchaço, ele tem estufamento, ele tem dor abdominal, ele tem diarreia ou prisão de ventre, ele tem alterações de comportamento, ele tem dores de cabeça, ele tem doenças de pele, ele tem infinitas variações causadas por quem? Causadas por uma alteração intestinal. Tudo no nosso corpo obedece ao intestino. O intestino é uma parte fundamental, porque dentro do intestino se recolhem os nutrientes que se faz todas as outras coisas. Nada acontece do nada. Não, ele tem que entrar para dentro de nós, ele tem que passar por um processo físico e um processo químico, ele tem que passar por um processo de filtragem. Estou falando do alimento. E existem dois tipos de comida no mundo. Existe alimento, Deus fez, pôs na natureza. Alimento. Existem produtos alimentícios. O homem pegou o alimento de Deus, alterou ele ao ponto dele ficar diferente. Mais viciante, mais cativante, mais gostoso, mais molinho, mais cheiroso. O trigo é isso? Modificado pelo homem. A aveia é isso? Modificada pelo homem. O centeio, cevada? Não é? O fubá é isso? Modificado pelo homem? Ou vocês pensam que o milho já nasceu grande do jeito que ele é? Não. Se vocês forem para a Bolívia, existe lá um museu do milho. E vocês vão ver que o milho originalmente era uma gramínea, um pezinho pequenininho, que os astecas e os incas e aquelas tribos antigas foram desenvolvendo formas de fazer com que ele crescesse mais e foram colocando eles em altitudes cada vez maiores, naqueles terraços que eles criaram naquelas montanhas. E ali eles desenvolveram uma cultura muito agrícola, uma cultura de muitos grãos, e eles conseguiram aperfeiçoar o milho e criar variações muito grandes. Lá é incrível, porque vocês encontram milhos de muitos tipos. Branco, amarelo, pequenininho, bem grandão, milho que só serve para fazer suco, milho que é especial para comer. Eles desenvolveram várias variações. É de Deus? Não. É do homem? Então, a pergunta a se fazer para o prato, se você quer ser saudável, se você quer ter saúde, se você quer retomar a tua vida, quanto de Deus tem no meu prato hoje? É simples, bem simples. E aí, se você alimenta teu corpo com alimentos e respeitando sim a tua genética, então dentro dos alimentos, mesmo sendo de Deus, também tenho que respeitar.
que tem uma dosagem certa. Então, essas alterações genéticas, essas mutações, não são aberrações. Não nos tornam diferentes. Isso deveria ser respeitado e a própria pessoa devia ser instruída que ela é diferente, ela é melhor para uma coisa e não tão boa para outra. E aí todos seríamos saudáveis. Todos. Desde que a gente aprendesse a ler e a entender o que o corpo fala com a gente. Você tem que respeitar teu corpo, você tem que prestar atenção no que você come. Se você comer uma coisa e ela te estufar, o que o teu corpo está dizendo? Não serve, está fermentando dentro de mim. Eu não tinha enzimas para processar quimicamente. Então fermentou. Se você comer alguma coisa e der uma diarreia, o que o corpo está dizendo para você? Ei, cara, não deu, eu joguei fora, descartei. Se você tiver uma prisão de ventre, ele está dizendo o quê? Fechei e vou esperar apodrecer primeiro, para depois eu passar, quando não estiver fazendo tanto mal. Se você tiver uma dor, o corpo está te sacudindo, está te dando uma porrada, está te dizendo, acorda, para com isso, você está me matando. É simples, é simples. É só entender a linguagem corporal. Então, no meu entendimento, não existe doença celíaca. Existem consequências da alteração genética. Então, o celíaco não é permitido para ele comer coisas que tenham glúten, né? É uma situação que aconteceu muito mesmo. Lá na Lapa, onde eu morava próximo, existia um hospício. Muita gente morreu lá. É terrível a história, tá? E muitos dos que morreram lá eram celíacos, muitos. Ninguém entendia, não se entendia por que aquela pessoa tinha alterações de comportamento, porque aquela pessoa gritava tanto de dor, porque aquela pessoa tinha tanta coisa. Eles não tinham o que fazer, internavam no manicômio. Tá? E aí? Esquizofrenia. Muitos foram taxados de esquizofrênicos e foram internados e lá eles morreram, piores do que entraram. Por quê? Porque lá eram alimentados com pão. Então, tem que se ter um cuidado muito grande. Se tem qualquer suspeita, procura um médico, faz exame. O exame, a doença celíaca, tem que ser uma endoscopia, tira-se um pedacinho do intestino, testa-se a glúten. E aí sim, exame de sangue, não. Exame de sangue, a de gliadina, só vai mostrar se está permeando. Está permeando, está entrando trigo para dentro do sangue, esse trigo é atacado pela imunoglobulina A, libera gliadina, que vai ser tóxica ao sistema nervoso central, que vai causar alterações de comportamento. Ora quero, ora não quero, ora gosto, ora não gosto. Então, procurar um profissional, descobrir o que tem. Se na família tem, é uma alteração genética. Então, provavelmente, os filhos também têm, mas o desenvolver ou não vai depender da exposição. Maior exposição ou menor exposição. Então, o que eu recomendo? Não se exponha, beleza? Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, dá um joinha, me ajuda a fazer 1000 inscritos, eu estou chegando próximo. Gostaria de chegar nos 1000. Obrigado, gente. Até mais.